A revolução digital proporcionou aos brasileiros maior facilidade de acesso ao universo dos computadores, à internet e a outras novas tecnologias que surgiram com o avanço das ciências eletrônicas. Nesse contexto, estamos diante de diversas condutas que, utilizando-se da internet para sua consecução, ferem direitos de terceiros ou vão de encontro ao interesse comum. Surge então um novo tipo de crime, que passa a ser chamado de crime eletrônico. Para falar sobre o assunto, eu recebo no fórum dessa semana Silvio Castro Cerqueira, diretor da Divisão de Repressão aos Crimes de Alta Tecnologia da Polícia Civil do Distrito Federal, e Eduardo Moretti, advogado, especialista em Direito da Tecnologia da Informação. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o nosso convite para estar aqui para tratar justamente desse assunto. E antes até de entrarmos no assunto em especial aqui com perguntas e respostas, gostaria de convidá-los a assistir uma matéria feita pela nossa equipe de reportagem. Vamos ver. O perigo ronda quem usa a internet para atividades rotineiras, como pagar contas, ler e enviar e-mails, fazer downloads de arquivos ou até mesmo frequentar chats de bate-papo. Muitas pessoas já foram vítimas de crimes online cometidos pelos famosos hackers. As denúncias são muitas. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu manter a condenação de um homem que furtou mais de 15 mil reais de correntistas da Caixa Econômica. Segundo o Ministério Público, ele transferiu dinheiro para contas de amigos e parentes e sacava com o cartão de crédito. O réu deverá cumprir 2 anos e 11 meses de serviço à comunidade, além de pagar 20 dias multas no valor de 6 mil reais. Este advogado, especialista em direito da tecnologia, explica, para quem for vítima de crimes online, como reunir provas contra o acusado e a quem deve recorrer para denunciar. A vítima, ela pode recorrer na esfera civil aos PROCONs, às entidades de defesa do consumidor, aos juizados especiais de consumo, à justiça comum, com a ajuda de um advogado. E na esfera criminal, ela pode recorrer ao Ministério Público, fazer uma denúncia, e o Ministério Público vai apresentar essa denúncia, caso ele entenda que haja cometimento de crime, a um juiz de direito. Diretor, não há crime se não há uma lei que o defina. Como é que estamos hoje, então, diante dos crimes, digamos, cibernéticos, né? Como nós chamamos aqui agora dos crimes eletrônicos nessa área? Nós temos aí uma adaptação da nossa realidade? Pois é. Nós temos uma adaptação da realidade, conforme você bem colocou, não de legislação, não de interpretação da legislação vigente. O que nós temos são condutas ou resultados que a nossa legislação já prevê, isso desde o Código Penal de 1900, de vovó menina, para dizer assim, tá? Para a nossa legislação, a maior parte das vezes, não interessa como a conduta é perpetrada ou como o resultado é obtido. Interessa é que a conduta ou o resultado que a lei estabeleça como criminosos estejam lá totalmente, integralmente, com todos os seus detalhes. Se foi pela internet, por telefone, por carta, isso não é relevante. Uhum. Então, Eduardo, nós, diante da explicação que nós tivemos aqui agora, há realmente, porque tem uma corrente que defende que não, tem que ter uma regulamentação para uma lei específica nos casos de internet. Ou dentro de casos da internet, há necessidade de alguns casos ou todos dá para adaptar? Ou há realmente a necessidade de uma regulamentação de uma lei específica que trate da internet no Brasil? Há necessidade de uma lei específica que trate da internet para tipificar condutas que hoje nós temos a sensação de que são inadequadas, porque o nosso senso de direito e de justiça tende a repreender essas condutas, mas como não existe uma norma específica para isso, ela não é tida como crime. Então, o que o doutor colocou, foi muito apropriado, quer dizer, aquelas condutas que foram definidas pelo Código Penal de 40, que são realizadas, são perpetradas com auxílio de um meio eletrônico, não são crimes eletrônicos, são condutas definidas pelo legislador já na década de 40, né? Então, uma ameaça, enfim, um furto ou qualquer conduta já definida, já tipificada pelo Código Penal, que seja realizada com auxílio da internet, ela já está prevista por aquele código. Agora, condutas essencialmente dessa esfera eletrônica, por exemplo, a disseminação de vírus, né, a invasão de sistemas e a quebra de sistemas, a parte de fraude e de pirataria industrial com quebra de sistema, a parte de cópia de informações, quer dizer, tudo isso, se não tiver uma lei específica que defina como crime, enquanto não existir, essas condutas não são crimes. Uhum. Por exemplo, no caso que nós vimos aí, acompanhamos agora há pouco na matéria, uma transferência, uma captação
eu imagino que deve ter passado por isso por hackers, uma captação de senhas, para depois fazer uma transferência. Isso, então, se enquadra de que forma? Bom, a conduta é clara, já há entendimentos desse sentido em diversos tribunais, como furto mediante fraude. É a subtração para si ou para outrem, né, de coisa alheia móvel, e nesse caso a coisa é o valor. Né, e ela se dá mediante fraude, né, ao enganar o banco, né, por assim dizer, fazendo-se passar pelo próprio correntista. Uhum. Agora, com relação à apuração, à investigação desses crimes, ela é bem mais complicada, não é? Sim. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, mas tem o IP, tá? Mas o IP não é uma pessoa. Não, o IP não é a pessoa. O IP é uma identificação de máquinas, né, que é estabelecido através de comunicação entre máquinas. É até interessante falar isso. Né? Quando se acessa a internet, o dispositivo que está acessando conversa com o servidor que vai liberar esse acesso e os dois se estabelecem um elemento de identificação que é o endereço IP, a partir do que aquele computador que vai navegar na internet passa a ser conhecido. A identificação desse endereço IP ou a obtenção dessa numeração, hoje em dia, ela tem passado, muitas das vezes, pela necessidade de uma ordem judicial. Né? Muitas das provedoras de acesso à internet entendem que a identificação do usuário desse endereço IP e outras prestadoras de serviços de internet entendem que o simples fornecimento desse endereço IP, né, já ferem direitos do cidadão. Eu, pessoalmente, discordo desse posicionamento, mas, de toda sorte, temos que recorrer à justiça e isso nos implica uma demora muito grande nos trabalhos. Uhum. Bom, já que temos aqui quem discorde, não que o senhor concorde, mas qual a posição do senhor em relação, então, a esse ferimento à intimidade, à privacidade? Então, eu entendo a posição do delegado, eu acho que ela é muito sensata, e esse é um assunto que precisa ser amadurecido na jurisprudência, que ele ainda não tem uma definição que eu entendo ser adequada para a celeridade que esse tema demanda ser tratado tanto na esfera policial quanto judicial. Então, as empresas hoje, elas entendem que o fornecimento do dado cadastral do usuário implica numa quebra de sigilo que está resguardada por lei, que por isso precisa de uma decisão judicial que autorize. À medida que a jurisprudência for avançando no sentido de identificar que o simples fornecimento de dados cadastrais não implica em quebra de sigilo, as empresas estarão mais confortáveis para fornecer esses dados mediante a solicitação da autoridade policial. Agora, enquanto isso não estiver consolidado na jurisprudência, as empresas tendem a se resguardar para que a conduta delas não implique numa eventual violação à lei de telecomunicação e ao dispositivo constitucional que garante o sigilo dos seus clientes, dos seus usuários. Porque vamos colocar aqui uma seguinte situação que eu imaginei aqui, uma situação hipotética. Digamos que, por exemplo, há uma autorização para uma verificação num determinado computador, uma suspeita de um crime, talvez como esse, de uma captação de senha e transferência, mas fazendo uma perícia naquela máquina, verifica-se, por exemplo, que o suposto criminoso utilizou aquilo ali para ter uma conversa fora do casamento, uma relação extraconjugal e que ali poderia trazer também problemas para ele. Como é que ficaria uma situação como essa? Bom, essa é uma questão de cunho eminentemente cível, né? Durante uma investigação criminal não seria abordada. Né? Uhum. Diferente, por exemplo, se houvesse uma situação ali de fotografias de cunho de pedofilia, por exemplo. Aí é crime. Se há o crime, então a polícia age. Uhum. Mesmo que procurando outra coisa. Se encontradas as fotografias ou encontrados outros elementos, como, por exemplo, imagens de documentos ou qualquer coisa que sirva para a prática de fraudes, também se trabalhará em cima disso. Uhum. Agora, questões pessoais, não. Tá. Até aproveitando, doutor Eduardo, sobre essa questão, esse é um ponto, talvez seria o ponto mais avançado hoje na legislação brasileira com relação à internet, seria os casos de pedofilia ou similares? Considerando, a gente tem um projeto de lei que ele está tramitando há mais de 10 anos para definir crimes eletrônicos. Nesse longo processo legislativo, o legislador acabou inserindo em normas extravagantes alguns pontos específicos que envolvem a atuação eletrônica. E talvez o mais marcante deles, o mais significativo, seja a questão da pedofilia, por causa da transmissão dessas imagens, do armazenamento no computador do criminoso, enfim. Então,
o avanço que não foi conseguido para crimes eletrônicos em geral foi conseguido ser inserido no Estatuto da Criança e Adolescente com relação à questão de pedofilia. Hoje no Brasil, salvo questões muito pontuais, é o avanço mais significativo, mas a gente ainda tem uma grande lacuna com relação à legislação de crimes eletrônicos em si. A propósito, o que define, então, esse crime na internet? É a captação, isso, cópia, retransmissão? A gente não tem essa definição, essa é a questão. Então, vamos fazer, se eu puder dar um exemplo simples aqui, quando um criminoso desse faz a transferência indevida de valores, ele está cometendo um crime que já está previsto no Código Penal, não é? Quando a gente tem uma situação de furto, por exemplo, se eu furtar essa sua caneta, é a subtração de um bem alheio móvel, na hora que eu furto ela para mim ou para outrem, você deixa de ter a sua caneta, não é isso? Agora, vamos supor que você esteja escrevendo uma matéria jornalística que vai concorrer a um prêmio, um Pulitzer ou, enfim, algo significativo. Eu entro no seu computador, seleciono toda a sua matéria, dou um Ctrl+C, trago para o meu computador, dou um Ctrl+V e tenho uma matéria lá. Eu furtei a sua matéria? Não. Ela continua estando com você. Eu não subtraí esse bem alheio móvel seu. E dependendo do uso que eu fizer disso, se não houver uma previsão legal, eu não estou incorrendo em nenhum outro crime. Então, a ausência de legislação específica faz com que uma conduta que aparentemente, pelo nosso senso de justiça, a gente entenda como criminosa, como delituosa, ela acaba não sendo crime porque não existe uma lei anterior que a defina como crime. Talvez nessa situação trazida por você, talvez teríamos aí uma questão de direitos autorais? Não, a questão de direito autoral é uma questão civil, que vai ser abordada mais para frente, depois de um processo civil em que você comprove que a matéria é sua e não do outro. Mas criminalmente, qual foi o ato, qual foi o crime praticado? Nenhum, se não tem uma lei que define, né? Da mesma forma, se tem uma disseminação de vírus, tem algum crime? Teoricamente não. Pode ser que haja um crime de dano posteriormente, se houve algum dano, etc. Pode ser que sim. Mas o nosso senso comum tende a entender que alguém que cria um vírus e malevolamente, dolosamente o dissemina, está praticando uma conduta errada. Ora, mas se não existe uma tipificação dessa conduta, a gente não está falando de um crime. Então, essa é a grande lacuna que a gente tem no Brasil hoje. Quer dizer, a ausência de uma norma que tipifique condutas que são específicas do meio digital faz com que essas condutas, por mais que nós entendamos que elas sejam inadequadas, elas não sejam crimes. Nós temos no mundo alguma legislação, poderia ser uma referência ou está mais avançada? Na verdade, a internet ou a tecnologia é uma eterna luta do gato e o rato, né? É verdade. Existem, sim, legislações em outros países muito avançadas dentro das condutas lesivas praticadas via internet. E foi esse o tema que ele abordou muito apropriadamente, né? Mas eu me sinto até desconfortável para fazer a comparação, porque é como a criança que vê o doce e não consegue alcançar nele, entendeu? É preciso que o nosso legislador hoje entenda que diversas das condutas lesivas passíveis de prática pela internet devem ser, justamente pela sua lesividade, entendidas como condutas criminosas e tratar disso efetivamente. É como o projeto de lei 85/99 da Câmara dos Deputados, que teve recente substitutivo do senador Eduardo Azeredo, tenta tratar. Ele tenta justamente isso, tipificar algumas das condutas, né? Mas, além de tipificar condutas, nós precisamos também de legislação que nos garanta a possibilidade de trabalho. Por exemplo, tudo no que acontece na internet ou tudo que acontece em meio eletrônico deixa registro, deixa rastro, mas são rastros altamente voláteis, né? Perdem-se com um estalar de dedos praticamente. E não há hoje legislação que obrigue aqueles que devem produzir esses rastros e os preservar que o façam, né? Por exemplo, quando o computador navega na internet, eu falei há pouco sobre os endereços IP, né? Esse registro de conhecimento do computador, ele fica em cada ponto que ele visita, né? Em cada ação que é tratada por aquele endereço IP, fica registrada na internet por aquele indivíduo, e aí eu coloco as empresas, né, que produzem ou que oferecem os serviços que estão sendo acessados. Se a legislação não obriga esse provedor de serviço, ou a botar até os provedores de acesso também, a produzirem essas informações e as preservarem, elas normalmente duram 5 minutos. Como é que se consegue investigar e chegar a um autor de crime num prazo desses? Impossível, né? Então, a legislação, né, que pela nossa Constituição é quem obriga,
né, qualquer pessoa a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, ela precisa evoluir nesse sentido também. Doutor Leandro, nós temos, por exemplo, sempre aquela ideia de que, bom, eu recebi um e-mail, não quero mais aquele e-mail, eu vou lá e deleto, pronto, acabou aquela informação, não existe mais. Não é bem assim, né? Não, definitivamente. Quer dizer, as pessoas têm um pouco, existe uma situação atual, até que facilita a prática de crimes, enfim, a própria pessoa abre a porta para os crimes. Existe uma situação de ignorância digital muito grande. Deletar um e-mail não significa que você apagou ele. Você pode deletar o seu HD inteiro e pode reformatar ele inteiro, que a polícia tem como reconstruir ele inteiro. Então, a pessoa tem uma falsa impressão de que ela está anônima na internet, ela nunca vai estar anônima na internet, que se ela deletou um e-mail, ele não está mais lá, não é isso? Ele vai estar lá. E essa ignorância digital ela é um pouco mais grave quando a própria pessoa abre a porta do seu computador para que o crime seja praticado. Por exemplo, quando ela recebe um e-mail dizendo que está sendo traído, veja as fotos, e tem um linkzinho. Quando ela recebe um e-mail, supostamente, do Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que o título de eleitor dela foi cancelado. Quando ela recebe um e-mail do banco, ou genericamente de vários bancos, como acontece todos os dias, né? Dizendo que ele precisa clicar para atualizar o componente de segurança. E simplesmente ele confia de forma absolutamente ingênua e clica naquele link, o próprio usuário está fazendo que o computador dele esteja infectado e esteja enviando esses dados para um terceiro, que vai usar esses dados malevolamente. Então, passado um primeiro momento em que essa inclusão digital era um grande tema, e em que pese essa inclusão digital ainda seja importante, porque a gente precisa fazer com que ela seja mais ampla no nosso país, a gente tem estatisticamente um número ainda pequeno de usuários de internet, é chegado um momento em que a gente precisa tratar da ignorância digital e fazer com que os usuários tenham um nível um pouco melhor de informação para colaborar consigo, com eles mesmos, no sentido de não abrir as portas do seu computador para a prática de crimes. Uhum. Bem, nós estamos aqui no programa Fórum de hoje falando sobre crimes eletrônicos. Nós vamos fazer aqui um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o programa Fórum, o tema de hoje, crimes eletrônicos. No bloco anterior nós terminamos eu dando aquela posição de que às vezes a pessoa acha que deletou, já era, não existe mais. Mas nós temos uma regra, uma lei que determina qual o prazo que talvez os provedores ou servidores precisam ter determinados documentos preservados, ainda que deletados pelo... Não, então, essa é uma questão importante que o delegado estava colocando. São coisas diferentes, né? Uma coisa é você deletar um e-mail do seu computador, outra coisa é o tempo que um provedor de acesso à internet ou uma empresa de telecom precisa manter um arquivo de log identificando qual usuário estava utilizando aquele IP naquele momento. Então, quando alguém se conecta na internet, é atribuído um IP. Mas esse IP é de um determinado usuário. Para eu saber qual IP está vinculado com o usuário, é preciso ter um arquivo de log sobre isso. Essa questão que o doutor colocou é extremamente crucial. A gente não tem uma regulamentação específica sobre isso hoje. A gente não tem uma lei específica sobre isso. No projeto de lei que tem em andamento há 10 anos, se estabelece que isso seja de 3 anos, a manutenção desse log, que é um prazo já um pouco mais razoável para uma investigação, né, e que tem um processo em andamento. De qualquer forma, se isso não está definido, seja por uma lei, seja por uma regra, né, como uma resolução, por exemplo, pode-se perder essa informação que é crucial para se identificar o autor do crime, né? Porque, eventualmente, fica identificada a materialidade, a ocorrência do crime, mas sem esse vínculo de qual usuário estava com qual IP naquele momento, como é que a gente vai saber a partir de qual máquina aquele ato foi perpetrado, né? Então, vários gaps acontecem hoje em razão de uma omissão do legislador brasileiro que é absolutamente perniciosa e grave. Uhum. Diretor, colocar aqui 3 situações, mais uma vez, trazendo sempre exemplos. Eu acredito muito que o senhor deve ter inúmeros exemplos, até bem melhores que os meus, mas vamos supor que uma pessoa faça uma compra pela internet e o produto não chegue, né? Ou talvez chegue, mas não é bem aquilo que ela comprou. O outro caso seria talvez de uma ameaça, né? E o outro talvez digamos que uma cópia de um documento como o doutor Eduardo já nos trouxe aqui.
qual o primeiro procedimento do cidadão que se vê vítima de algum desses casos? Eu trouxe 3 distintos, aparentemente, pelo menos, porque aí nós temos uma relação de consumo e nós temos outras derivações para efeito de códigos ou de legislação mesmo. Mas qual o primeiro? Nesse caso da compra, eu vou direto ao PROCON? Não. O primeiro passo é buscar, naturalmente, informações. Vamos tratar da compra. Existem 3 situações possíveis dentro dela. Compra-se de uma loja de comércio eletrônico tradicional e, por uma razão ou outra, essa loja ou entregou o produto errado e dificulta a troca, ou ainda não entregou por qualquer dificuldade que eles aleguem. Nesse caso, o PROCON poderá sim ser útil. Tá? Uma segunda situação é uma compra através de um site de comércio eletrônico recente, que ainda não está estabelecido, muitas vezes fraudulento mesmo. E, nesses casos, o PROCON não vai ter como ajudar. Tá? Absolutamente não, porque trata-se efetivamente de uma fraude. Né? Não Embora há uma haja relação de consumo. Não há relação de consumo aí, há uma relação criminosa, uma fraude. Né? O terceiro caso seria uma compra de pessoa a pessoa, como acontece nos sites de leilão, por exemplo. Nessa situação também o PROCON não tem como ajudar. Em qualquer um desses casos, o ideal é que se procure uma orientação junto a uma delegacia de polícia, que vai avaliar o contexto do que aconteceu e dar a perfeita orientação ou já adotar as providências imediatas. Uhum. Nos outros casos, segue o mesmo? Mesma coisa. Tá? Quando a ameaça é clara, né? Uma conduta criminosa clara. Né? No outro caso, desculpe, me falhou, seria cópia de um arquivo eletrônico. Que eu acredito até que assemelha muito aí ao de ameaça, talvez na forma de denunciar, né? Sim, de qualquer forma passa-se pela comunicação na delegacia. Nesse caso da cópia do arquivo eletrônico ou do conteúdo de arquivo, nós não temos ainda uma legislação que trate especificamente disso. Em princípio, há um ilícito civil. Nessa situação particular, poderia ser conveniente buscar um advogado especializado no assunto para as ações devidas dentro do universo civil. Né? Mas pode implicar também numa conduta criminosa que seria uma interceptação ilegal de comunicação telemática. Tá? E nesses casos, a polícia sim tem a obrigação de agir. Porque eu poderia citar dentro dessa cópia de um documento, talvez a cópia de fotos pessoais da pessoa, ao qual depois pode fazer uma tentativa de extorsão. Então, permita-me só um apêndice rápido. A conduta de entrar no computador e copiar o arquivo, independente do seu conteúdo, não está tipificada. Agora, o uso que se dê desse arquivo copiado pode, sim, acabar incidindo dentro de uma conduta criminosa e ela vai ser tratada. Como, por exemplo, uma foto que se divulga cometendo uma difamação, né, ou uma foto de criança que os pais inocentemente tiraram dela nua, ele dá a difusão daquilo e acaba caindo numa pornografia infantil. Sim. Ou seja, a regra básica, procure uma delegacia. Sempre. Agora, qualquer delegacia? Em princípio, sim. Em princípio, sim. Aqui no DF, a DICAT existe para prestar auxílio, prestar apoio, muitas vezes consultoria às delegacias de polícia do DF. Né? Então, a delegacia recebe a comunicação do fato, não se sabe ainda se é crime ou não, mas vai receber a comunicação do fato, registra-se a ocorrência sobre isso e pede-se a participação da DICAT na apuração daquilo. A DICAT vai levar à delegacia tudo o que ela precisa para continuar os seus caminhos investigativos. Uhum. Mas ela toma para si ou não só orienta essa outra delegacia, já função... que faz parte da jurisdição, talvez? Pois é. Eu acredito, tomo isso como pessoal, né, em termos de opinião, que a Polícia Civil adotou uma postura muito inteligente no trato dos crimes eletrônicos, né, isso aqui no DF. Ao invés de criar-se uma delegacia especializada que vai chamar todos os casos de crimes acontecidos pela internet e tratá-los todos, necessitando naturalmente de recursos muito grandes e crescentes no dia a dia, né, optou por adotar a postura de uma unidade de apoio. Toda delegacia aqui no Distrito Federal sabe apurar uma difamação, uma injúria, uma calúnia, ameaça, furto mediante fraude, estelionato e qualquer outra coisa que aconteça. Pode não conhecer do meio eletrônico, do meio internet. E nessa parte nós agimos. Nós damos todas as orientações.
damos os caminhos das pedras e dizemos qual o caminho das pedras que tem que ser seguido, não adianta tentar outro, né? E possibilita a delegacia avançar nos seus trabalhos, né? Possibilita, nesse caso também, a que todas as delegacias deem continuidade às ocorrências que são registradas, coisa que não seria humanamente possível se todos os casos fossem concentrados numa única delegacia especializada. Uhum. Bem, doutor Eduardo, tratar de um tema também um pouco, às vezes, controverso e de difícil de adentrar, que são as perícias. Por exemplo, nós poderíamos ter um crime cometido aqui, mas com origem talvez nos Estados Unidos, mas com um provedor registrado em determinado país. E aí, como fazer todo esse levantamento para chegar ao criminoso? Então, na parte de crime que envolve uma transnacionalidade, em geral, esse crime é de competência da Polícia Federal, dificilmente ele vai ser uma competência local. E a Polícia Federal, em conjunto com outras unidades de polícia a partir da Interpol, consegue coordenar que sejam feitas investigações paralelas nos países que o crime aconteceu e, não raras vezes, sejam feitas as prisões de forma simultânea nesses países. Então, quando a gente observa o desbaratamento de um grupo de pedofilia, por exemplo, é comum observar que as prisões são feitas simultaneamente em mais de um país. E esse grupo, então, ele é desbaratado. A perícia ela vai variar absolutamente de acordo com o caso, com o meio utilizado, com o material que tem que ser periciado. E, certamente, tanto a Polícia Civil quanto a Federal, quanto, eventualmente, uma investigação particular, consegue identificar, dependendo do caso e dependendo da competência de cada qual, os elementos a partir da perícia. Uhum. Deixa eu tomar aqui, talvez, não sei nem se tem uma pesquisa assim, mas o doutor Cerqueira pode nos informar, claro, se tiver também, diminuiu o número, por exemplo, de crimes praticados, digamos que por falsidade, em detrimento do surgimento da internet? Não saberia lhe dizer isso. Não sei. Mas que facilita bastante, facilita, né? Bom, o ladrão, ele busca a relação, o ladrão de forma geral, tá? Ele busca a relação custo-benefício na perpetração do seu ato. Se pela internet é mais fácil e mais barato cometer o crime do que buscar um documento falso e fisicamente comparecer a um local, por exemplo, a prática do estelionato, se ele tem conhecimento desse meio, mais fácil ele vai buscar utilizá-lo, tá? Mas eu, infelizmente, não teria como dizer se houve a redução do crime, vamos botar assim, pelo método tradicional, daquelas mesmas condutas que hoje se pratica pela internet, e essas vêm aumentando dia a dia. Tá? Para você ter uma ideia, fazendo uma comparação das ocorrências registradas só aqui no Distrito Federal, dos crimes praticados pela internet, aí colocamos todos eles, né, todos os possíveis, né, de 2008 para 2009, 2010 ainda estamos no curso, tivemos um aumento de 22% das ocorrências registradas. E dentre os crimes, os que mais cresceram foram aqueles contra o patrimônio. Nós temos aí o furto mediante fraude e o estelionato. Tá. Agora, de forma geral, quais são os que mais, digamos, têm casos? Pois é. Ocorrem os como casos. eu falei um pouco antes, a DICAT é um órgão de apoio, né? Então, essa resposta eu posso lhe dar daquilo que nos chega, né? A maior incidência está nos estelionatos, né? Seguida dos furtos mediante fraude, logo depois dos crimes contra a honra, junto à ameaça. E aí fica difícil até de quantificar. Uhum. Mas nesse patamar. Ou seja, caminham ali. Mas os crimes contra o patrimônio têm crescido. Ele nós percebemos. O crescimento é sensível a gente. Doutor Eduardo, tem mais ou menos, digamos que, um perfil do criminoso cibernético? Claro, primeiro um conhecedor da área, né? Da informática. Eu acho que é mais fácil a gente identificar um perfil da vítima cibernética. A vítima cibernética, ela é ignorante digital, como a gente estava falando, essencialmente curiosa, não é? E acaba se expondo a riscos desnecessários. Por exemplo, não mantendo um antivírus atualizado, um firewall no seu computador, clicando em e-mails de origem que são absolutamente, né, que são nitidamente inadequados. Então, esse tipo de perfil de usuário facilita muito que a prática do crime aconteça contra ele. É muito difícil você pegar um hacker que vai invadir o computador de alguém especificamente para buscar alguma coisa naquele computador. Ele precisaria saber, os IPs das pessoas são dinâmicos, não são fixos, como das empresas.
ele precisaria saber que IP aquela pessoa está usando, ele ia empreender um esforço muito grande para buscar uma informação muito pequena. Então, o que é mais comum é que esse criminoso digital que pratica o estelionato, enfim, e o furto mediante a fraude, ele solta uma quantidade de e-mails gigantesca ou cria uma página falsa de um site. Os usuários acessam isso, acessam os e-mails, clicam e a partir do momento que eles clicam nesses e-mails, eles instalam no seu computador um componente que envia automaticamente para esse criminoso a informação que ele precisa. Então, em geral, o que o criminoso faz é uma prática que é muito tranquila. Ele prepara esse arquivo digital, dispara os e-mails aos milhares ou aos milhões através de um servidor de e-mail e fica sentado aguardando. E essas informações começam a chegar na máquina dele com ele sem ter que fazer mais nada. Então, é um tipo de crime que ele precisou essencialmente da prática ou do favorecimento do usuário final que vai ser fraudado e que vai ser a vítima do crime. Sem o concurso dele, esse criminoso não conseguiria acesso a essa informação. Porque, veja, para um hacker invadir um sistema, entrar e buscar alguma coisa, ele vai empreender um esforço gigantesco, ele tem que saber o que tem lá. E ele tem que querer aquilo, e isso tem que estar sendo bem remunerado para ele. Então, ele não vai fazer isso com milhares de computadores, um a um, invadindo esses computadores. Ele dispara essa quantidade de e-mail gigantesco, o próprio usuário instala no seu computador um cavalo de Troia, um vírus, enfim, um sisteminha criado por esse criminoso digital, que vai monitorar esse computador e vai enviar para ele esse dado. E o criminoso fica recebendo esse dado continuamente, e aí, a partir disso, ele vai utilizar esse dado para entrar no banco, com a agência, a conta e a senha, ou fazer o pagamento de contas, ou enfim. E é importante que as pessoas denunciem quando elas recebam, por exemplo, se receberem uma referência a um material pornográfico qualquer no seu computador, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Federal podem receber essa denúncia e investigar isso, né? Quer dizer, se ele recebe um e-mail que recebeu outro dia, pague qualquer boleto com 50% de desconto. Se você tem um boleto de R$2.000, você me paga 1.000 e eu quito ele. Como é que ele vai quitar esse boleto com 50% de desconto? Ele vai usar o acesso bancário de uma outra pessoa, de uma vítima, com os dados dela, vai quitar esse boleto e vai receber o meu dinheiro. Quer dizer, e por que ele faz isso? Porque quando o criminoso faz a transferência de valores de várias contas para a sua conta ou para a conta de algum laranja e precisa ir buscar esse dinheiro, ele tem uma ponta frágil, ele vai ter que buscar esse dinheiro em algum lugar. E nesse momento, em geral, ele é preso em flagrante. Né? Isso é rastreado, identificado e é feita a prisão dele. Então, os criminosos são muito ardilosos, assim, mas na grande maioria das vezes é o próprio usuário que facilita a prática do crime. Sequeira. Mas é exatamente desse jeito. As mensagens que você está falando com os links, né, que a pessoa vai lá clicar por qualquer razão que seja, né, são criadas através de engenharia social e são mensagens chamadas de phishing scam. Elas são difundidas aos milhares mesmo todos os dias, isso por uma única máquina. Na verdade, os mecanismos hoje para a difusão delas já incluem um próprio servidor de envio de mensagens. Então, a única coisa que precisa é um acesso à internet. E esse acesso à internet pode ser promovido, por assim dizer, até mesmo pelo cidadão que resolve colocar lá uma rede sem fio em casa para poder acessar com o notebook do banheiro, né, a internet. Então, botou lá a rede sem fio e esqueceu de ativar os mecanismos de segurança que esse dispositivo tem, né, que são os protocolos de encriptação. O bandido na rua, ele vai passeando com o carro dele, rondando todas as áreas residenciais e muitas comerciais em busca do que se chamam de hotspots. E esses hotspots são usados para a difusão do crime, para a difusão das mensagens, né, de phishing scam e muitas vezes para a perpetração do crime. Olha que interessante esse ponto que o delegado colocou. Eu acho que esse tema é muito pertinente. O usuário compra um roteadorzinho wireless e instala em casa. Aí não utiliza esse mecanismo de segurança que tem no próprio wireless, que faz uma encriptação, que tem uma senha. Sim. Conecta a internet que chega dele DSL lá, e a partir do momento esse roteador está divulgando essa internet de forma sem fio, de forma wireless. Um criminoso, como o delegado colocou, identifica que essa rede está aberta, acessa ela e usa ela para praticar um crime qualquer. Ou para difundir e-mails, ou para praticar um crime de ameaça, ou para praticar um estelionato, ou o que quer que seja. Quando a investigação criminal for ocorrer e for identificado o IP
que originou a prática do crime, qual o IP que vai ser identificado? Do usuário. Desse usuário que não estava em casa sem saber o que estava acontecendo e deixou a rede dele aberta. A identificação do IP identifica a máquina. Até comentamos, né? Identifica a máquina, mas não o usuário. Pessoa. Mas aí, eventualmente, uma perícia naquele computador vai identificar se ele perpetrou aquele crime ou não. Né? Mas a gente tem um desdobramento necessário. Agora, mais uma vez, a gente tem um caso de ignorância digital. Né? Ele foi lá, colocou um roteador, não deixou senha nenhuma, deixou aberto, e alguém passando se utilizou disso. Recentemente, tem um pouco mais de 2 meses, foi preso um rapaz na Inglaterra que tinha o hábito de se utilizar, ele não tinha acesso à internet, um vizinho tinha uma rede wireless sem fio, e ele utilizava normalmente a rede do vizinho, mas sem fins criminosos. Ele utilizava para acessar a internet, para mandar e-mail, para poder... O que no Brasil é absolutamente atípico. Como na Inglaterra, o uso dessa rede do outro em benefício próprio é crime, ele foi preso. Né? E teve, enfim, teve a condenação criminal teve o processo de investigação e a condenação criminal. Veja, isso só aconteceu porque existia uma lei que definia isso. Então, lá, utilizar a rede do outro sem autorização do outro é crime. Aqui, não. Poderia abertamente, então, estar utilizando. Nós vamos fazer aqui um rápido intervalo. Em seguida, estaremos de volta com o programa Fora, tratando justamente hoje sobre os crimes cibernéticos, os crimes eletrônicos. Até já. Crimes eletrônicos é o tema do fórum de hoje. Nós falávamos no bloco anterior, doutor Eduardo, inclusive o senhor trazendo aí alguns exemplos, o caso da Inglaterra, né? Mas aí nós temos um outro fato curioso. Às vezes a pessoa entra nessa rede wireless, o que é comum, até como o senhor disse, não há uma previsão legal de proibição disso ou de penalidade, enfim. Mas muitas vezes quem entra pode cometer um determinado crime e aí vai ter, claro, toda a perícia que vai provar que não foi o cidadão dono daquela rede ali que cometeu. Mas pode acontecer o contrário também, né? Ou seja, justamente a pessoa que detém é que comete alguns crimes e aquele que entra só para mandar e-mail e receber e às vezes pode, então, receber uma... É que o primeiro caso é um pouco mais... O complexo é o seguinte... O primeiro é mais clássico, né? Ele é mais clássico, evidente. Mas o que acontece é o seguinte, se a pessoa tem uma rede aberta, ela não pratica crime nenhum, e um terceiro usa a rede dela aberta para praticar um crime, na investigação criminal, a primeira pessoa que vai ser identificada é o dono da rede aberta, que não praticou o crime. Então, essa é a grande questão. A pessoa, às vezes, está completamente ingênua, agindo de boa fé, mas na investigação criminal ele vai ser o primeiro identificado. E, a partir daí, vai ter que se identificar por perícia, ou enfim, por qualquer outro meio, que ele praticou ou não aquele crime. Né? Então, é importante que os usuários estejam um pouco mais atentos, no sentido de se preservarem, de fecharem as suas redes wireless com encriptação, que vem em todos os roteadores, de terem um antivírus e um firewall atualizados, e de não clicarem nas mensagens que são nitidamente suspeitas. Né? Uma dica simples para o usuário quando você passa o mouse em cima de um link, aparece na barra de status o endereço daquele link. Na grande maioria dessas mensagens, não em todas, porque tem algumas mais sofisticadas, mas na grande maioria das mensagens, o endereço de cima não corresponde ao endereço de baixo. Então, em cima, às vezes você tem o endereço de um banco, www.seubanco.com.br. Quando você passa o mouse e a barrinha de status aparece o endereço, aparece um IP qualquer, ou endereço na Rússia, ou endereço em outro país. Ora, é evidente que se aquele link não corresponde àquele endereço que está aparecendo na barra de status, alguma coisa de errado tem. Né? Então, é uma dica super simples que às vezes evita o usuário de acessar algo inadequado. Deixa eu trazer um outro ponto curioso aqui, que é com relação, por exemplo, a aeroportos e as lan house, os cybercafés, ou seja, muitos criminosos também utilizam dessas fontes, né? Vários estados determinam que as lan houses mantenham um registro de qual é o usuário, em qual máquina, em qual hora. Porque assim, na investigação do IP, vai se identificar não só a máquina, mas também o usuário. Então, isso é extremamente importante. Se a lan house não mantiver esse registro,
vai ser muito complicado acessar quem foi o autor do crime. Brasília, por exemplo, está sobre com essa norma? Brasília tem a lei que trata disso. A lei de 2004 foi no finalzinho do ano de Porque aí 2004. está outro problema também. Não adianta Brasília estar e, de repente, um outro estado não ter a lei, né? Adianta para Brasília. É. Mas, se me permite, até só um rápido apêndice. A legislação aqui em Brasília atribuiu a fiscalização do cumprimento dessa determinação a uma outra Secretaria de Estado, não a Polícia Civil, e ela alega o excesso de trabalho para normalmente não fazer a fiscalização, o que redunda em não cumprimento da lei. Né? Então, praticamente essa uma parte letra da fiscalização morta. é essencial. Essencial. Sem ela não vamos. Quando você falou dos hotspots, né, do caso reverso de alguém inocente que está navegando na rede aberta de alguém que deixou maliciosamente assim, né, ele pode estar se expondo a risco, né, em razão da sua comunicação com o resto do universo não estar acontecendo por um meio seguro. Então, ali ele pode perder, sim, elementos que para ele são, não digo vitais, mas essenciais para a segurança do que ele faz na internet. Então, essa prática de filar a internet sem fio do vizinho pode redundar nisso, pode causar prejuízos. Acessar os hotspots em aeroportos e locais públicos também, o que acontece? Esses pontos de acesso públicos, eles não têm uma encriptação entre o seu computador e o ponto de acesso. Você clica na rede, ela está aberta, você acessa ela, enfim, passa o seu cartão de crédito e tem um acesso liberado. Se essa rede não está encriptada, se ela está aberta, qualquer hacker naquela região, com um computador normal, como todos nós temos, pode identificar todos os seus dados que estão sendo enviados. Então, é evidente que, eventualmente, a gente precisa no aeroporto usar, né, tá com um notebook, precisa fazer alguma coisa, mandar um e-mail, e precisa usar essa rede, utilize, mas não utilize, por exemplo, o acesso bancário, o acesso à intranet profissional, quer dizer, porque essa informação pode estar sendo pescada, como é utilizado, né, no mundo digital, pode ter alguém fazendo um phishing dessa informação e essa informação pode ser usada de forma inadequada. Uhum. Ou seja, está aí mais uma dica justamente para a pessoa se proteger. Mais uma outra dica nessa questão de redes, redes abertas ou lan houses, aeroportos, é que a pessoa em viagem, por exemplo, crie antes de sair uma conta de e-mail descartável. Muitos dos provedores de e-mail oferecem isso. É uma conta que ela se comunica com as outras e após a viagem o usuário simplesmente a descarta no próprio serviço. Uhum. Muito se falou, inclusive recentemente houve uma grande discussão acerca dessa divulgação, ou talvez até mesmo da venda de banco de dados que estão ali na internet, por meio de provedores, enfim, até mesmo de contas abertas. Tem alguma legislação que proíba isso? Como é que está essa situação no Brasil? Olha, não que eu saiba, quer dizer, se o dado não está submetido a um sigilo legal, a comercialização desse dado, a gente não está tratando isso na esfera criminal. A gente pode tratar eventualmente isso numa esfera civil, se tiver alguma repercussão civil. Mas se o dado for um dado aberto, não protegido, e isso for comercializado por uma empresa qualquer, eu não consigo, a menos que o delegado tenha uma outra posição, eu não consigo... Voto com o relator. Então é isso. A falta de norma no Brasil acaba fazendo com que situações muito corriqueiras não tenham abrangência, não tenham tutela do Estado. Onde a gente volta no ponto, então, de que existe realmente, embora se utilize dos vários códigos que temos, mas há necessidade de uma lei específica para a internet. Bom, nós não temos necessidade para que os crimes hoje definidos, né, eles sejam validados quando praticados pela internet. Isso não precisa. O que nós precisamos é de legislação que tipifique novas condutas como crime, condutas que surgiram com a tecnologia, né? E precisamos também de legislação que propicie ao Estado o meio necessário para a defesa do cidadão, que precisa dessa defesa do Estado, né? E hoje não tem. Em termos de legislação relacionada à internet, hoje, a gente até pode se arriscar a dizer que o cidadão está desamparado por falta de legislação. O que o senhor diria hoje que mais dificulta, por exemplo, na hora de identificar um criminoso na internet? A maior dificuldade que nós temos hoje foi aquela que abordamos no início do nosso bate-papo. É a necessidade de ordem judicial para a identificação de uma pessoa que navega na rede. A
A última representação que a DICAT fez, provocando o judiciário para que ele determinasse a identificação de determinada pessoa, levou 4 meses para que tivéssemos uma resposta, né? Essa mesma resposta, direto com a operadora, nos seria dada em menos de um mês. Meios normais, tá? Então, se nós extrapolarmos essa informação para, por exemplo, uma difamação que foi praticada através de um e-mail, né? Nós precisaríamos de representar o juiz para que determinasse ao provedor do serviço de e-mail que dissesse quais os endereços de IP utilizados no acesso àquela conta, 4 meses de espera. Esses endereços de IP pertencem a um provedor de acesso, que tem que ser provocado pelo juiz para responder quem era o usuário, mais 4 meses de espera, né? E, na verdade, esse endereço IP, ou esses endereços de IP, foram atribuídos para uma LAN house, vamos supor daqui de Brasília, né, que tem legislação que obriga a LAN house a preservar as informações, e temos que provocar o juiz para que a LAN house nos dê as informações, mais 4 meses de espera, e a LAN house diz, olha, eu perdi os dados no último defeito que teve no computador há 6 meses. Aí nem 4 meses vai dar jeito. Não, essa é a consequência direta dessa necessidade de ordem judicial, né, para a obtenção de uma coisa simples, coisa elementar, que é a identificação do internauta. E a gente não busca na polícia a identificação de qualquer um que está na internet, é só daquele que tem a conduta inadequada e que a lei tipifica como crime. Uhum. Então, Eduardo, aproveitando a fala do doutor Cerqueira, que traz justamente essa necessidade de ir ao juiz e a coisa ser um pouco mais ágil, mais célere, como é que está hoje advogados? Claro, o senhor é um especialista da área, está bem preparado, mas, por exemplo, advogados, juízes, enfim, os magistrados para lidar com as questões de crimes cibernéticos, também estão preparados ou ainda também há um pouquinho de falta de conhecimento? Ou é a lei a falta da legislação talvez que está trazendo um probleminha também? Eu acho que são as duas questões, né? Mas essencialmente há um despreparo geral, né? Nas faculdades de Direito, e eu não conheço aqui nenhuma para dar como exemplo, não existe um curso relacionado ao direito eletrônico, ao direito digital, né? Ou à TI. Quando a gente fala de um domínio na internet, por exemplo, a gente está falando daquele endereço, né? Quando a gente fala num domínio no mundo jurídico, a gente está falando da propriedade, que é diferente da posse, né? Então, eu posso ter um apartamento, por exemplo, e ceder a posse, mas o domínio, a propriedade é minha. Quando eu vou explicar para um juiz sobre uma questão do domínio na internet, eu tenho que explicar para ele o que é o domínio do domínio, né? Que é um assunto que, dependendo do magistrado, ele não tem nenhum contato. Então, o que a gente observa isso também com os advogados, enfim, quanto mais novos e já nascidos numa era digital, mais familiarizados com o assunto a gente está. E a gente tem uma quantidade de siglas e serviços relacionados, por exemplo, a gente acessava a internet no celular, que era um serviço móvel celular, era o SMC, que agora é um serviço móvel pessoal, que é um SMP, a gente acessava por EDGE, e agora é 3G, e a gente pode fazer uma ligação por IP, a partir de um serviço 3G, num SMP. Então, é um universo que ele é muito hermético para quem não tem um contato com a internet, né? E mais que isso, muda, né? Praticamente... Muda, é muito volátil. Então, tanto que na polícia há uma unidade especializada, e como o delegado colocou, foi inteligente a Polícia Civil ter feito isso aqui, porque senão ela teria que fazer uma formação de uma quantidade de, né? Ou ter uma unidade não de apoio, né? Mas uma unidade que registrasse isso teria que ter uma quantidade de gente muito grande, ou teria que formar todas as pessoas nas unidades para estarem aptas a isso. Quer dizer, como é um assunto que é mais incomum, né, foi criada uma unidade específica para isso, que é qualificada, enfim, como na Polícia Federal também tem, como alguns escritórios de advocacia têm, né? Esse não é um assunto que é lecionado nas faculdades. Esse ponto da faculdade, doutor Cerqueira, é bastante interessante mesmo, né? Eu, pelo menos, não lido no dia a dia com as faculdades, ou seja, de direito em especial, mas pelo visto parece que não é mesmo comum, né? Quer dizer, nem de longe é comum, né? Não, eu também não tenho nenhuma notícia nesse sentido, né? Não tenho frequentado o universo das faculdades recentemente, mas aqueles com quem converso e lá estão ou por lá passam, não falam nada nesse sentido. Ao contrário, né? O que se vê são muitas faculdades que solicitam à Polícia Civil palestras a respeito de como a tecnologia está se encaixando no mundo do crime,
né? Como é que a polícia investiga, não na parte da tecnologia, mas na parte do entendimento jurídico da conduta, né? E como é que os tribunais têm entendido isso, tá? Então, as faculdades em si, elas não estão transmitindo esse conhecimento aos seus alunos, talvez por não os ter, né, ou por não estarem preparadas. Eu não vou nem especular sobre isso, mas o fato é que realmente não estão entrando nesse meio. Vou fazer uma pergunta aqui ao doutor Sequeira, o doutor Eduardo também pode responder, mas muito se fala assim, olha, foi preso um hacker, um menino de não sei quantos anos em tal país, extremamente competente na arte de dominar a tecnologia, e ele não foi preso. Ele passou a trabalhar para o governo ou para a polícia, enfim. Isso é mito ou às vezes acontece mesmo? Olha, depende. Aqui em Brasília, por exemplo, lá no departamento, todo mundo lá é concursado ou tem alguém que... Na DICAT, todos são policiais concursados e especialistas na área de tecnologia da informação. Se nós pegarmos algum hacker, algum menino desse, vou botar de 17, 14 anos não, mas de 18 para cima, né, cometendo crime pela internet, ele vai cana. Não vai ser chamado para trabalhar conosco, não. Né? Não tem emprego, não? Não, com a gente não. Né? Agora, há países... Mas não seria talvez realmente um desperdício do conhecimento? Não é incomum em vários países menores que eram muito talentosos nessa área, ao atingirem a maioridade, montarem empresas de segurança que prestam consultoria para as empresas, para elas se prevenirem de como serem invadidas. Como eles são muito bons na invasão e perpetraram isso enquanto eram menores, né, a partir da maioridade eles trabalham com isso de uma forma legal. Né? Porque, juridicamente falando, é legal ele prestar consultoria para uma empresa, ensinar uma empresa a se defender. Né? O que ele não pode fazer é continuar, o que é ilegal é ele continuar perpetrando essas invasões, né, de forma ilícita. Mas prestar consultoria, sim, isso não é incomum, não. A dificuldade é em trocar a pena do eventual criminoso por uma prestação de serviço à polícia. Nossa legislação, até onde eu sei, não permite isso. Há países em que isso pode acontecer. Eu não saberia dizer. Porque volta e meia surge uma notícia dessa, né? Sim. E às vezes fica até a curiosidade. Será que para efeito de polícia também brasileira há esse tipo de procedimento? Não conheço. Não conheço. Há sim, unidades... Só se montar uma lan house lá na Papuda, por exemplo. Eu acho isso extremamente perigoso, né? Mas, de qualquer forma, existem unidades, né, nas polícias civis, Brasil afora, né, que se valem de serviços de consultores independentes. Né? Até aí, sem problema. Nós mesmos temos, na DICAT, não digo consultoria, mas parceria com entidades de segurança bancária. E, naturalmente, para eles é interessante que nós tenhamos a troca de informações. Mas nós não estamos lá dentro, nem eles dentro da DICAT. Bem, eu conversei aqui com Silvio Castro Cerqueira, ele que é diretor da Divisão de Repressão aos Crimes de Alta Tecnologia da Polícia Civil do Distrito Federal, e também com o Dr. Eduardo Moretti, que é advogado especialista em Direito da Tecnologia da Informação. O nosso assunto de hoje, crimes eletrônicos. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite da TV Justiça para tratar deste assunto. E você também, está em casa, pode sugerir um tema para ser debatido aqui no programa Fórum. Para isso é fácil, basta enviar um e-mail pelo endereço eletrônico forum@stf.jus.br. Sem vírus. Obrigado. Até o próximo programa.